Olá, está começando mais um Estácio Entrevista, um programa da Universidade Estácio de Sá, campus Nova Friburgo. Você me conhece, eu sou o professor Marum. Eu agradeço a oportunidade de entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu celular, na portaria do prédio, onde quer que você esteja nos ouvindo e nos vendo. Eu sou muito grato. Hoje a gente vai conversar com o CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola. A nossa querida Débora já está aqui e a gente vai conversar daqui a pouquinho, depois da vinheta, sobre estágio, emprego, jovem aprendiz, o que a gente pode fazer para colocar os nossos jovens e se colocar no mercado de trabalho. De volta com o Estácio Entrevista, já dando boas-vindas a Débora. Olá, Débora, obrigado pela presença. Olá, boa tarde, Marum. Obrigada, a gente que agradece. Você é gerente de atendimento de empresa, então você sabe tudo de estágio, empregos... Isso, consultora de atendimento a empresas. Então nós vamos bater esse papo. Débora, primeiro, vamos explicar para o pessoal que está em casa o que é o CIEE. CIEE, nós somos Centro de Integração Empresa-Escola, né? Nós somos uma entidade de assistência social sem fins lucrativos, né? E nós fazemos essa integração no programa de estágio e de aprendiz, né? Onde a gente consegue fazer essa ponte entre as empresas que têm as vagas disponíveis e os jovens, né? Os estudantes que buscam uma oportunidade, que normalmente até a primeira oportunidade de emprego, então nós fazemos aí essa integração entre ambos. O CIEE tem muitos anos aqui em Friburgo. Sim, em Friburgo em torno de 28 anos, no estado do Rio 58. Olha que coisa, 28 anos servindo a população de Friburgo. Então, o jovem que foi estagiário com o CIEE hoje é empresário que está contratando o estagiário pelo CIEE. Com certeza. Muitas vezes nós vamos visitar empresas e o gerente de RH e até mesmo o proprietário da empresa, né, comenta com a gente, eu já fui estagiário do CIEE, através do CIEE, já fui jovem aprendiz. Isso para a gente é muito gratificante, muito bom, né? Saber que esse ponto inicial da trajetória profissional, né, a gente pôde colaborar um pouquinho com isso. Isso é muito importante, saber. Eu digo hoje que se o jovem que está na universidade, falando do estágio, não estagiar, não adianta. Ou o cara conhece o mercado, como o mercado funciona, as pessoas que formam, ou ele está morto. Eu não sei se você pensa como eu. É verdade. A gente sempre conversa, né, quando a gente pode, com os estudantes, falando sobre a importância mesmo do estágio, né, porque a gente na faculdade a gente vê a teoria, né, então a gente precisa realmente dessa prática. E aí é onde entra o estágio, né, onde ele vê exatamente na prática aquilo que ele está estudando na faculdade, né, e muitas vezes quando ele se forma, que ele vai procurar uma oportunidade de emprego, ele já está um pouco mais à frente exatamente por ter feito esse estágio, né? Porque algumas pessoas fazem a faculdade toda sem trabalhar e aí quando a gente está formado e a gente não tem uma experiência, e aí? Ficou caro, você já é um profissional mais caro e não tem experiência. Exatamente. Então o estágio faz toda a diferença na vida do estudante, com certeza. E de conhecer as pessoas, né? Porque esse network, esse relacionamento, eu acho que isso é fundamental para o estudante saber, aprender, né? Sim, nós temos muitos estudantes também, Marum, que são efetivados e entram como estagiários, às vezes nem cumprem todo o estágio porque a empresa gosta tanto e já resolve efetivar. Então, às vezes, ele vai entrar ali naquela empresa mesmo e já vai ter a possibilidade de crescimento, de efetivação. Então, é realmente muito importante. E o CIEE entra em que momento? Ou seja, um empresário liga para o CIEE e diz, eu tenho uma vaga? Como é que é isso? Isso, nós já temos as empresas que são parceiras, né? E nós temos também um trabalho de prospecção de novas empresas, né? Onde a gente entra em contato com as empresas para que a gente possa apresentar o nosso trabalho, né? E também tem aquelas empresas que elas próprias entram em contato conosco, informando que tem o interesse de contratar um estagiário. E assim, a gente, através da parceria que a gente gera com a empresa, a gente começa a divulgar essa vaga. Então, nós fazemos a divulgação através do nosso portal, por isso a importância do estudante fazer o cadastro no portal do CIEE, porque é através do portal que ele visualiza as vagas disponíveis no perfil dele, né? Então, nós postamos essa vaga no portal, o estudante tem acesso, envia um currículo para a gente faz essa triagem e envia para que a empresa possa fazer a entrevista e, assim, escolher aquele que está mais dentro do perfil. Nós vamos falar um pouquinho mais desse estudante, como é que é esse currículo e tal, mas voltando ainda para a questão mais burocrática, operacional da coisa. Vocês então também têm um relacionamento com
a escola, ou seja, com a universidade e tal? Como é que é isso? Sim. É um tripé, pelo que eu estou vendo. Sim, exatamente. Nós fazemos a divulgação no nosso portal, mas nós também temos parcerias com as faculdades, onde todas as vagas de estágio que a gente também manda para as faculdades fazerem a divulgação. Então, a gente manda para os coordenadores ou para o setor do polo de EAD, né? Então, a gente envia essa oportunidade para que seja divulgada também para os estudantes. Então, assim, todas as faculdades que a gente tem aqui na cidade, tanto presenciais quanto EAD, nós temos essa parceria de envio das vagas para que elas possam fornecer para os estudantes. Muito legal, né? Isso eu acho que é um diferencial, né? Porque você ser conhecido e você ser respeitado no meio, sabendo que a vaga pelo CE é uma vaga que está dentro da lei, que respeita toda a documentação necessária. Com certeza. E eu acho que o empresário também se sente tranquilo, que ele sabe que o CE vai fazer tudo do jeito que para ele vai dar certo. Exatamente. A gente cuida de toda a parte burocrática, documental, de contrato, de seguro de vida do estagiário. Então, a parte da empresa mesmo é o estágio ir fazer, né? O estagiário ir fazer o estágio na empresa, né? Essa parte documental e burocrática fica com a gente mesmo. Uma última pergunta, nesse sentido. O estagiário foi lá, foi selecionado pelo um bom currículo, até pela entrevista e tal, mas ele não se ouve bem, né? O empregador está achando que ele não tem o perfil e vai substituí-lo por outro. Essa informação, seja dos que vão bem e daqueles que não foram tão bem, o CIE também guarda essa informação de alguma forma para outros processos seletivos ou não? Entende que cada perfil é um perfil, cada oportunidade é uma oportunidade? Como é que é isso? Sim, normalmente cada oportunidade é uma oportunidade, né? Porque muitas vezes o estudante não se saiu tão bem em determinada empresa por conta do segmento, das atividades. Mas, por exemplo, o curso de administração, né? É um curso muito abrangente. Então, às vezes, naquela empresa que ele foi contratado, talvez ele não conseguiu dar o seu melhor pelo área segmento. Financeira e ele não era tão bom. Isso, exatamente. Então, isso não impede que num outro processo, numa outra vaga, esse estudante participe. Entendi. Tá? Então, ele continua no nosso banco de talentos, né? Ele visualizando a vaga, estando no perfil dele, ele pode se candidatar novamente sem nenhum problema. Entendi. E esses cursos mais novos, assim, tipo gestão financeira, gestão comercial, sei lá, estética e tal, não sei, não me vem. Que às vezes a empresa bota assim, administração, um exemplo, porque é mais padrão. Sim. Ou publicidade, mas aí não lembra que pode ser, sei lá, um curso técnico, estou dando um exemplo assim, né, tecnológico, perdão. Aí vocês orientam, a empresa fala, ó, Sim. nesse perfil também pode ser o cara dessa. Sim, porque pelas atividades, quando a empresa ela abre uma vaga, ela preenche um formulário com os pré-requisitos, né, e as especificações dessa vaga. Então, dependendo das atividades que a empresa coloca que o estagiário vai fazer, a gente sugere que outros cursos também se enquadram para aquela vaga de estágio. Como você disse, o pessoal fica mais naquela administração, publicidade, comunicação. Então, a gente abre aí a mente, né, da empresa para que ela possa ver que existem novos cursos que também atendem para aquela necessidade. Eu acho isso muito bom. Acho isso uma função importante do CIE. Agora, por exemplo, Débora, vocês estão lá no CIE e vocês devem... Agora vamos para aquela parte. Você deve receber lá um monte de gente que faz cadastro de currículo na página, muito jovens, mas o currículo está completamente... O telefone que está lá não é o da pessoa, ela diz que fala inglês, não fala inglês. Como é que tem que ser esse tal currículo? É até uma coisa que a gente está sempre batendo na mesma tecla, né, Marum? Porque o currículo é a primeira... É o ponto de partida da empresa com aquele estudante, com aquele candidato, né? Então, muitas vezes a gente vê que o currículo não está tão bem desenvolvido quanto ele poderia, e ele deveria. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com os estudantes, a gente reforça muito isso. Gente, currículo, a gente tem que colocar informações verdadeiras, principal, né? A gente precisa de um endereço completo, de um telefone que a gente tenha acesso, porque se eu, enquanto CIE, não consigo falar com o estudante, a empresa também não vai conseguir. Né? Às vezes a pessoa mora numa localidade onde não pega celular, só funciona através do WhatsApp, pela internet. Precisa colocar isso no currículo, porque a empresa não vai ligar de cara pelo WhatsApp. Então coloque essa informação apenas no WhatsApp, que a empresa já sabe que essa é a forma de contato. Quando a gente coloca um e-mail no currículo, a gente entende que a empresa pode solicitar para o processo seletivo através do e-mail. E a empresa manda por e-mail e o estudante não vê, porque não acessa o e-mail nem uma vez por semana. Então, quando vê, o processo já foi.
né? Como você disse, inglês fluente, a empresa pode fazer entrevista em inglês. E aí, né? Vai conseguir? Então, assim, cursos, noções. Eu sei mexer com informática, mas eu não tenho um curso. Coloca. Você mexer com Excel, Word, PowerPoint, mas não necessariamente você fez um curso, mas você domina nível básico, intermediário. Então, é importante que coloque todas as informações. Uma pergunta que eu recebi uma vez, habilitação. Eu tenho habilitação. Coloca ou não coloco no currículo? Coloca se você dirigir. Se você não dirige, você não pode colocar, né? Porque quando a gente coloca no currículo, a gente tem habilitação, entende-se que se você precisar... A pessoa vai dirigir. Exatamente, né? Então, assim, a gente precisa sempre colocar, né, informações no currículo realmente verdadeiras, né? Então, a gente vê que a galera está precisando mesmo tomar um pouquinho mais de cuidado em relação a isso, né, para que esse currículo seja mesmo a porta de entrada para ele ser chamado para um processo seletivo. Focar no que você sabe fazer, não no que você tem diploma. Exatamente. Eu tenho um curso de Photoshop, mas não sei mexer, não adianta nada. Não adianta. Eu sei mexer e não fiz curso, adianta? Bota como habilidade. Exatamente, é por aí. Agora, aquele menino que está saindo mesmo agora, entrando para o 2º grau, né, que tentar uma vaga de jovem aprendiz e tal, ele não tem muita coisa ainda, a vida dele ainda está começando a vida profissional. Ainda assim, ele faz um currículo mesmo, bota o colégio que ele estudou, como é que é? Sim, o estudante, o jovem, quando ele faz o cadastro no nosso site, ao final do cadastro, no nosso site mesmo, ele já consegue um modelo de currículo em cima do que ele preencheu. Então, o site do CE já te dá um modelo de currículo pronto, com as informações preenchidas. Mas muitos jovens preferem fazer um currículo no Word e tudo mais, não tem problema, né? O jovem, ele vai colocar o que ele tem noção de computador, de informática e tudo mais. A gente sabe que é um currículo mais sucinto, né? É um currículo menorzinho, ele ainda não vai ter experiência e tudo mais. Mas as empresas que abrem vagas de jovem aprendiz, elas têm essa noção que ele é um jovem, ele está começando. Então, muitas vezes, a primeira experiência dele vai ser ali. Então, não é cobrado um currículo cheio de especificações, né? Então, mas é importante que ele faça com o endereço, com qual a série que ele está cursando, qual o período. Isso também vem faltando muito nos currículos. Estou cursando o 2º ano do ensino médio, mas qual turno? Qual escola que você estuda? Até para a gente ver a questão de deslocamento. Claro. Né? Às vezes, a pessoa mora de um lado da cidade e a empresa é de outro. Então, dependendo do horário que ele sai da escola, ele não vai conseguir chegar na empresa a tempo. Claro. Né? Então, a gente precisa realmente dessas informações no currículo para que a gente possa fazer uma boa triagem, né? E que o jovem depois não seja eliminado por conta de não conseguir chegar e tudo mais. É verdade. Vamos para o intervalo? Não saia daí não, que a gente vai conversar mais. Eu quero saber a diferença desse jovem aprendiz para estágio. Não sei se você quer saber também. A Débora vai explicar para a gente. Valeu! De volta com o Estácio Entrevista, hoje entrevistando a Débora Bianchini, consultora de atendimento a empresas do CIE aqui de Nova Friburgo. É um prazer a gente poder falar sobre emprego, né? Você que está aí pensando no trabalho da sua filha, do seu filho, do seu neto, na sua carreira, na carreira da sua esposa, a gente aprende muito com pessoas que sabem, que conhecem o mercado de trabalho brasileiro. Débora, estava falando do estágio para os estudantes universitários, demos o exemplo aí do currículo do menino que quer fazer jovem aprendiz. Qual é a diferença para a empresa, para as pessoas, enfim, qual é a diferença de estágio e jovem aprendiz? Vamos lá, gente. O programa de Jovem Aprendiz, ele foi criado no ano 2000, tá? Ele é voltado para jovens de 14 a 24 anos incompletos. Tá? Por que 24 anos incompletos? O jovem não pode completar 24 anos estando no programa. Então, ele pode ser contratado até 22, no máximo 23 anos. Tá? Esse jovem pode estar estudando ou já ter concluído o ensino médio. Então, se você estiver aí na faixa etária dos 14 ou 18, você vai estar entre o ensino fundamental e o ensino médio. Né, a partir dos 18, normalmente a pessoa já concluiu o ensino médio. Se estiver na faculdade, também não tem problema, tá? Mas ele precisa ou estar estudando ou já ter concluído, tá? No programa de Jovem Aprendiz, a gente trabalha com um programa que usa a teoria e a prática, ou seja, uma empresa contrata um jovem aprendiz como administrativo. Então, ele trabalha na empresa na área administrativa e faz um curso com a gente na área administrativa. Então, a teoria e a prática caminham juntas. E tem uma carga horária máxima? Sim, o jovem aprendiz ele pode ser contratado por 4 horas diárias. Normalmente, quem ainda está estudando
estudando apenas por 4 horas, porque a gente não pode conflitar o horário de estudo com o horário de trabalho e da capacitação teórica, tá? Então, no contrato de 4 horas, o contrato dura em torno de 17 meses, tá? E o jovem que é contratado por 6 horas, o contrato dura em torno de 11 meses. Terminado esse contrato, se ele já estiver na idade de efetivação e a empresa quiser, ela pode efetivá-lo como funcionário comum, tá? Ou esse jovem pode buscar uma outra oportunidade de jovem aprendiz. Ele pode ser jovem aprendiz mais de uma vez, porém em cursos diferentes. Foi jovem aprendiz em administrativo, pode ser novamente em comércio, em repositor de mercadorias, em auxiliar de produção, em cursos diferentes, ele pode ser jovem aprendiz mais de uma vez. E se ele estiver na faculdade, ele pode ser estagiário depois? Pode ser estagiário depois, exatamente. O programa de estágio, já o pré-requisito para ser estagiário é estar estudando. Ensino médio, curso técnico ou curso superior. Aí já é o pré-requisito, a exigência para ser estagiário. E no mínimo 16 anos. Tá? A idade máxima não existe. A gente teve pessoas que fizeram estágio com mais de 60 anos, não tem nenhum problema. Tá? Mas a idade mínima é 16 anos. Então, nós temos vagas para ensino médio, vagas para curso técnico, vagas para curso superior, né? E no programa de estágio já não tem essa parte teórica. No programa de estágio, o estagiário ele faz uma carga horária de até 30 horas semanais, mas essas 30 horas são executadas apenas na empresa. Tá? Então, ele cumpre essa jornada, ele também recebe um valor de bolsa auxílio, os estágios são remunerados, mas ele não tem essa questão da parte teórica com a gente. A parte teórica é apenas no programa de jovem aprendiz. E nenhum deles gera vínculo empregatício? O estágio não tem vínculo empregatício. O jovem aprendiz, sim. Tem? O jovem aprendiz ele tem carteira assinada, férias, 13º, INSS, FGTS, todos os encargos. Proporcional ao salário, porém, ele tem todos os encargos de um funcionário CLT. E o estágio não? O estágio não. O estágio não tem vínculo empregatício. Uma outra questão que eu queria te perguntar pela sua experiência, que nós às vezes não temos. Na minha época, já faz tempo, né? Na minha época já faz tempo. Mas o estágio, a gente ia para lá aprender. Sim. Eu me lembro que fui estagiário do NCE, chegava lá, eles me ensinaram a fazer as coisas. Eu vejo muito hoje os palestrantes que vão na universidade dizer, não, hoje a gente quer o cara pronto. A gente, claro que a gente vai ter que orientar, mas o menino tem que ter uma noção, tem que saber mexer, a gente não pode perder tempo ensinando tudo. E eu já vejo outros que vão lá da palestra dizer assim, não, o trabalho a gente ensina, a gente prefere mais um perfil, agregador, líder, não sei. Qual é a verdade, qual é a mentira? Como é que é esse negócio aí? Então, Mauro, nós temos as duas situações, né? Nós temos, muitas vezes, as vagas onde a empresa acaba, eu já quero alguém que já saiba, que já mexa, então a gente faz todo o nosso trabalho de orientação, porque dependendo do que a empresa precisa, a gente orienta. Ó, nesse caso, você precisa procurar um funcionário já formado, CLT, porque não é no programa de estágio que você vai encontrar o que você está buscando. Então, a gente segue por uma linha de raciocínio de muita verdade com a empresa. O programa de estágio te atende? Beleza, vamos abrir uma vaga, vamos fazer a triagem. Não, para isso aí não te atende? Então, é melhor você procurar já um profissional formado, né? Porque, realmente, o estágio é para o estudante aprender. Ele já vai vir com noções, porém ele vem com muitas noções da teoria, né? E a gente sabe que quando chega na prática, muitas vezes a coisa muda, né? Então ele realmente precisa ser orientado. Então a gente sempre está trocando com as empresas em relação a isso, né? Essa questão da importância de ter um supervisor com o estagiário, porque ele vai ter dúvidas, ele vai ter dificuldades, ele precisa realmente ser orientado e supervisionado, né? Então, quando acontece essa situação da empresa, mas eu já quero alguém que mexa nisso, naquilo, a gente, opa, peraí, né? O estagiário não é bem assim. Até mesmo essa questão de valor de bolsa também, né? Às vezes os estudantes reclamam com a gente, mas o valor de bolsa está muito baixinho. A gente explica, gente, o estágio não é para ganhar dinheiro, o estágio é para a gente aprender. Depois que você for começar a sua vida profissional, já está formado, aí vamos procurar oportunidades com melhores condições salariais, enfim, né? Mas realmente a gente não tem um valor tão alto de valor de bolsa auxílio. Mas a gente tem que ter em mente, quem aí está buscando uma vaga de estágio, é que é realmente para a gente aprender e agregar conhecimento. Isso aí, mostrar do que é capaz, né? Mostrar o potencial. Então, não é ainda a hora da gente pensar em valores, né? Valores a gente pensa mais para frente. Você que lida com o empresário, porque você atendimento a empresas,
Como é que é o empresário de Friburgo? Ele entende esses programas? Como é que ele vê o jovem, o papel do jovem no negócio dele? Sim, sim. Porque no programa de Jovem Aprendiz, Marum, as empresas elas têm obrigatoriedade de contratar um jovem aprendiz. Empresas que não são enquadradas no Simples Nacional, a partir de 7 funcionários já tem que ter um jovem aprendiz. Então, as empresas que têm essa obrigatoriedade já estão acostumadas e habituadas com o programa, né? Mas nós sempre temos novas empresas que muitas vezes aumentam o número de funcionários ou mudam o regime de tributação e aí precisam contratar. Então, esses muitas vezes a gente tem que explicar. Algumas empresas são um pouquinho resistentes, mas eu vou botar um jovem aqui, o que ele vai fazer? E aí a gente senta junto, orienta, olha, ele pode fazer isso, pode te ajudar naquilo outro, e depois a empresa se encanta com o programa. Depois que o camarada vê que o jovem agrega valor, né? Exatamente. No começo assusta um pouco, porque às vezes foge da realidade, né? A empresa está acostumada a só ter os funcionários mesmo, já adultos, já com experiência, e aí vem um jovem de 15, 16 anos, o que eu vou botar esse menino para fazer? Então a gente senta com a empresa, orienta, aconselha, dá exemplos de outras empresas no mesmo segmento, faz as atividades que coloca para fazer, e aí a empresa depois se encanta, né? E aí permanece aí com a gente, tanto no programa de aprendiz quanto no programa de estágio. Você acaba até abrindo estágio depois também. Com certeza, com certeza. Muitas vezes, num setor que a empresa tem um pouco mais de demanda, completa-se com o estagiário. Que ela começa a se relacionar-se com você e aí começa a ver outras possibilidades. Exatamente, exatamente. Entendi. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. É muito comum a gente ver no anúncio de vaga, procuro, sei lá, moça ou rapaz, a empresa faz uma distinção de sexo para fazer a contratação. Ela só seleciona jovens, moças ou rapazes. Isso, por que tem esse negócio aí? Então, antigamente, Marum, era até um pouco mais sobre isso, né? Essa questão de só escolher sexo feminino ou sexo masculino. Hoje a gente já consegue fazer um trabalho para que não haja mais essa distinção. Né? Essa distinção, exatamente. Né? Hoje a gente tem, nós mulheres conseguimos fazer várias ocupações no mercado de trabalho que há alguns anos atrás não eram possíveis, né? Que tinha todo esse receio, né? Entendi. Então a gente consegue conversar com as empresas, muitas vezes a empresa acontece numa empresa que só tem rapazes e aí acaba optando em contratar um rapaz para que a moça não fique tão desfocada no ambiente de trabalho. Isso até acontece, mas no geral a gente consegue aí, né, na parceria, no bom relacionamento que a gente tem com as empresas para que não haja mesmo essa restrição de sexo feminino ou sexo masculino. Selecionar o bom, não importa. Exatamente, independente do sexo, exatamente. Agora me conta esse negócio do portador de PCD, como é que fala? Que eu vejo muitas vagas assim, para portador, pessoa com deficiência. Isso, pessoa com deficiência física. Pessoa com deficiência física. Sim. Isso é uma lei? Isso é a responsabilidade social da empresa? Sim, isso é uma lei. O que é esse negócio aí? É uma lei, né? As empresas, se não me falha a memória, acima de 100 funcionários já tem que ter um funcionário PCD, né? O CIE até trabalha com o programa de PCD, porém aqui em Friburgo a gente não tem. Nós temos no estado do Rio em outras unidades, mas aqui a gente não tem. Mas realmente algumas empresas elas têm mesmo essa obrigatoriedade de contratar um colaborador com deficiência. Você entra às vezes no link, a gente está lá, a empresa tal procura vaga exclusiva para E PCD. é difícil de conseguir. É difícil, não tem tantas pessoas no mercado procurando. Às vezes, alguns parceiros até entram em contato com a gente, se a gente tem alguém para indicar. Em algumas situações a gente conhece, em algumas não, porque às vezes a gente tem também jovens que são PCD, ou manda para o coordenador, igual vocês já me mandaram, perguntando. A gente tem alguns jovens que são PCD, porém a gente precisa do laudo, né? Então, algumas pessoas, elas têm a deficiência, mas elas não têm o laudo, porque a gente pensa em deficiência só deficiência física, né? Mas existem outros tipos de deficiência, porém precisa desse laudo, né? Então, muitas pessoas não têm, acabam não conseguindo por conta disso, por falta mesmo do laudo. Se você, eu não sei se a sua área, você é formada em quê, Débora? Administração, recursos humanos. Então, eu não sei se a sua área é essa área jurídica, mas você olhando a legislação que rege o emprego, o estágio, o jovem aprendiz e tal no Brasil, você considera ela uma boa legislação ou você acha que ela tem muitas imperfeições que atrapalham o trabalho de vocês? Sim,
não, é bem interessante sim, eu acho que a lei é justa em relação à questão de carga horária, a gente toma muito cuidado em relação a isso, né? O jovem aprendiz, ele não pode fazer hora extra em hipótese alguma, ele não pode trabalhar domingos, feriados, né? Ele não pode fazer compensação de horas, então é importante que a gente tenha essa lei um pouco rígida na visão de alguns, né? Mas é importante para que a gente, antigamente, antes dessa lei, a gente tinha muito problema com o trabalho infantil, né? Então, o programa do Jovem Aprendiz, ele veio para realmente acabar com isso, né? Para que os jovens eles possam, quer começar no mercado de trabalho, mas vamos começar da forma certa, né? A gente pede 2 vezes por ano a declaração dos jovens, eles precisam comprovar que eles continuam estudando. Se eles não estiverem estudando, eles são desligados do programa. A gente faz um trabalho na escola. A gente faz um trabalho antes, porque o nosso objetivo é que o jovem estude, né? A gente quer que ele estude, mas existem situações, como eu já vi o jovem falar, não vou estudar mais, e infelizmente ele tem que ser desligado do programa por conta disso, né? Então, assim, a lei ela é rígida, mas é importante para que seja feito da maneira correta, porque o importante para o jovem é realmente estudar, trabalhar e depois. Quando a gente consegue fazer isso junto, da forma correta, maravilhoso, né? Mas a gente faz todo esse acompanhamento e eu acho, sim, que a lei da aprendizagem, a lei do estágio, ela caminha de uma forma correta para que o jovem faça do jeito que tem que ser. Um empresário está em casa ouvindo a gente agora. Ele pensou em ir lá visitar o CIEE. O que ele tem que fazer? Então, a empresa pode entrar em contato com a gente através do nosso telefone, né? A gente tem o nosso... Pode passar? Claro. Pode? 2522-1282. Nós estamos localizados também no edifício Dom Pasquale, que é Praça Demerval Barbosa Moreira, número 14, sala 602, ao lado do Banco do Brasil, aqui no centro. Então, a empresa pode entrar em contato, passar na unidade, ligar para a gente ou fazer um pré-cadastro através do nosso site. A própria empresa pode entrar, vai fazer um pré-cadastro e a gente vai entrar em contato para agendar uma visita com a empresa, passar as informações, esclarecer as dúvidas, né? E o jovem? Ele, ou a pessoa que está procurando, não só o jovem, ele fez o cadastro lá no site, mas ele quer ir lá conhecer vocês, se apresentar. Isso pode, né? Pode. A gente sempre orienta porque a gente não faz o cadastro na unidade, né? O cadastro ele é feito pelo jovem no site do CIE. A gente tem agora um aplicativo também, que é o Meu CIE. Então, o jovem pode se cadastrar através do aplicativo. Mas muitos jovens, na hora de fazer, têm alguma dificuldade. Ligam para a gente, não conseguiu esclarecer pelo telefone? Pode passar na unidade. As meninas vão orientar. Às vezes é algum errinho na hora de fazer o cadastro que não conseguiu finalizar. As meninas acertam o cadastro para o jovem. Então, pode sim passar na unidade que a gente está lá à disposição. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Estácio tem muitos anos de parceria com o CIE, não só em Friburgo, mas aqui em Friburgo, na nossa realidade, muitos anos. Como é que é o pessoal aqui entre nós? Os alunos da Estácio, eles vão bem? Eles são bem preparados? Como é que eles são aqui na maioria, claro? As empresas gostam deles? Sim, gostam bastante. A gente, né, tem uma aceitação muito boa com os alunos da Estácio, com das outras instituições também. Às vezes a gente pega mais um pouquinho no pé da galera do EAD, né? Porque às vezes faz um pouquinho de falta essa presença na faculdade, né? Entendi. A gente estudar em casa é bom, a gente faz o nosso horário, mas às vezes, né, falta um pouquinho dessa questão da presença mesmo da faculdade, estar em contato com o coordenador, com o professor, né? Mas a gente tem sim uma aceitação muito boa, as empresas sempre elogiam os estudantes, então assim, é muito mais ponto positivo, com certeza. Débora, a gente está chegando ao final desse programa de estágio, emprego, eu fico muito feliz de poder falar sobre o jovem aprendiz e tal, porque eu acho que leva esperança, né, para as famílias. Não só pela remuneração, pode ser uma remuneração que a gente considere pequena no geral, mas você vê, um garoto de 16 anos, que tem o dinheirinho dele, que ele leva a namoradinha dele para o cinema, eu acho que isso também é dignidade. Com certeza. Mas assim, por gerar, né, o pai fica feliz de ver o filho estudando e trabalhando, seja no estágio, seja no jovem aprendiz, né, vendo que ele está saindo de um caminho que é ruim, que muitas vezes se oferece. Verdade. Então, eu acho que o CIE tem essa função de ser um agente de integração, tanto com o poder público quanto com a iniciativa privada, de levar esperança, né? Porque isso é esperança. E eu queria deixar esse espaço final aqui para que você, lá, olhando para a nossa câmera,
pudesse deixar uma mensagem final, o que você tem vontade de falar para as pessoas que estão nos assistindo, já agradecendo a sua presença. Imagina, a gente que agradece. Então, gente, nós estamos aí à disposição, né, para ajudar os jovens a darem esse primeiro passo, né, na sua jornada de emprego e tudo mais, de trabalho, sua jornada profissional. Então, assim, é importante, vamos fazer o cadastro, vamos manter o cadastro atualizado, porque as oportunidades a gente tem, né, mas tem aquela questão do interesse do jovem. A gente sempre fala muito quando a gente tem a possibilidade de estar com os jovens, que esse interesse tem que vir do jovem, né? Muitas vezes a gente tem a oportunidade e o jovem envia para a gente 3 semanas depois. A empresa já contratou, a vaga já foi, né? Então, assim, façam o cadastro, mantenham o cadastro atualizado, verifiquem no portal, pelo menos de 2 em 2 dias. A gente também tem uma página no Facebook, é do CIE Nova Friburgo. Então, a gente também posta essas vagas na nossa página do Facebook. Então, o jovem também pode visualizar por lá. E o que a gente pode fazer para ajudar, a gente está aí sempre à disposição. Eu queria te pedir, antes da gente fechar, pessoal de casa, uma orientação importante sobre os golpes. A pessoa que cobrar você para pegar teu currículo, te cobrar uma taxa, isso é tudo golpe, né? Sim. CIE não vai cobrar nada de ninguém, nem empresa séria. Não, então, a gente até tem algumas situações, é até importante você falar isso, Marum. A gente não é vinculado a nenhum curso de informática, de profissionalizante que tenha na cidade, tá? Todos os nossos serviços para os estudantes, para os jovens, eles são gratuitos. Vocês fazem o cadastro gratuitamente, a gente encaminha para as empresas gratuitamente, a gente não tem nenhum vínculo com nenhuma outra instituição, tá? Porque às vezes acontece, já chegaram pessoas no CIE com essa informação de que foi vendido um curso e depois vai conseguir uma vaga de jovem. Não é com o CIE, tá? Se chegar essa informação até vocês, só passar lá na unidade, a gente realmente não é vinculado a nenhum local e a gente não cobra pelos serviços prestados aos estudantes. Preste atenção nisso. Quem quiser cobrar de você para te dar uma vaga, essa pessoa está ganhando dinheiro. Não é necessário isso, tá? Isso é golpe ou, no mínimo, é querer ganhar um dinheiro num serviço que você não precisa investir dinheiro. Sim, sim. Para concorrer a uma vaga, a gente não precisa de nenhum investimento. Precisa realmente fazer o cadastro, manter ele atualizado e acompanhar as vagas disponíveis no portal. Pega esse dinheiro, vai investir na sua carreira, faz um curso de inglês, compra um livro, faz um... É isso. Exatamente. Isso que é importante. Bom, pessoal, estamos chegando ao final, a Débora já se despediu, eu queria agradecer ela, eu queria mandar um abraço para a Fabizinha lá do CIE, para o Alexandre do CIE, para aquela equipe toda do CIE, que tratam a gente lá na Estácio com muito carinho, com muita atenção, sempre tentando colocar os nossos alunos, aí no meu caso de jornalismo e de administração, nas vagas. Acho que todos os coordenadores são muito gratos. E dizer a você de casa, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela presença, ao Rafa, que hoje está com a gente aqui, produzindo esse programa aqui na TV Zoom. Estamos aqui nos estúdios da TV Zoom em Olaria. Obrigado a todos. E olha, semana que vem tem mais, aqui no Estácio Entrevista. Até lá. Valeu, Débora. Obrigada, obrigada.